Ok, passamos aqui agora a trabalhar o Display Flex. Isto é uma propriedade que muitas vezes causa dor de cabeça às pessoas, mas eu acho que se a gente dividir isto assim em temáticas, uma orientação, um alinhamento, a gente chega lá. Se eu for analisar uma página, vamos ver que ela tem sempre muitos elementos flex ou grid, especialmente o design mais moderno. É só inspecionar uma página e ver a quantidade de elementos que dizem flex. Flex dá novas regras ao elemento em si, permite os elementos interiores alinharem-se de uma maneira específica e mais orientada e não somente orientada a um texto ou a um flow de um texto. Por exemplo, estes elementos aqui provavelmente estão alinhados ou com Display Flex ou com Display Grid. O Flex aqui permitiu o quê? Permitiu os elementos interiores estarem alinhados, por exemplo, na vertical. Este aqui está na vertical e o de baixo também está na vertical. Não mudou muito o normal do HTML. Mas mais abaixo conseguimos ver aqui exemplo de flex em que eu consigo ter controle do elemento interior, ou fica alinhado à esquerda ou fica alinhado à direita. E isto é muito difícil de fazer acontecer usando apenas o CSS que a gente aprendeu até agora. Eu vou apagar aqui as regras que eu criei para o grandíssimo maior. Isto chamam-se CSS Rules, regras de CSS. Posso também para já apagar aqui os media screen para não estar a criar ruído. E vou dar aqui uma classe container. Eu vou querer que esta classe alinhe os botões de uma maneira específica. O botão grande realmente pode ter uma height de 200 pixels, mas eu vou querer que os botões se alinhem ou na horizontal ou na vertical. Para isso, então, vou dizer que o container vai ter display flex. E reparem agora que eles alinharam-se todos direitinhos na horizontal. Isto porque uma propriedade chamada Flex Direction foi colocada automaticamente. Ou seja, foi colocada uma propriedade Flex Direction row, para se alinhar, numa linha. Todos os elementos agora estão alinhados numa linha, mas poderiam estar alinhados numa coluna. É só colocar Flex Direction Column. E agora estão todos alinhados na horizontal. Reparem o quão útil isto pode ser para a responsividade. Não temos de ter de assimilar aquela questão do inline block, inline. É só colocar row ou column e temos o display em grelha muito facilmente implementável. Vou reduzir aqui um bocadinho a altura do botão e agora vamos pensar um bocadinho. E se eu quisesse alinhar os botões ao centro da página? É aqui que o Display Flex é extremamente útil. Eu tenho de certificar que o container, o elemento em si, tem de ocupar o espaço onde ele vai ser centrado. O que é que isto significa? Que eu centrar o container, eu não tenho nada que centrar dentro do container, porque o container, a altura dele é delineada pelos filhos. Mas, se eu disser ao container que ele vai ocupar 100% da altura da página, já tem como alinhar os filhos. Então vamos setar essa altura height 100, e 100 não é 100%, porque a altura do browser é setada pelo conteúdo interior, para depois fazer scroll, mas eu vou colocar 100 VHs. Agora parece que não houve grande mudança, mas houve. Reparem que o container agora tem ali uma secção roxa, que é o espaço que ele poderia ocupar. Posso dizer a ele que todos os elementos neste axis, nesta coordenada vertical, column, que eu não preciso setar porque é colocada automática, então não preciso. Ignorar esta parte não preciso setar neste caso, que é coluna. Para este caso de coluna, eu posso então alinhar os elementos Justify Content ao centro, Center. Todos os elementos ficam alinhados na horizontal. Posso fazer também End, ou normalmente a gente utiliza até Flex End, só para sabermos que estamos a trabalhar com o Display Flex, para alinhar no fim, e Flex Start, para alinhar ao início. Para além de alinhar no Axis, na coordenada principal, Main Axis, posso também alinhar na coordenada secundária, é inversa, é perpendicular. Aqui neste caso a coordenada principal é vertical, column, e a secundária é row. Para isso eu não vou utilizar Justify Content, vou utilizar Align Items, coordenada secundária. E eu vou dizer também Center. Isto permite que o valor de align por defeito ele é stretch, quer dizer que ele vai tentar esticar os elementos interiores. Ele vai não esticá-los, a não ser se os próprios disserem não, eu ocupo 100 pixels. Posso dizer aos grandes, por exemplo, eu ocupo
100 pixels. Reparem, pronto, vão um bocadinho maiores, vamos pôr 200. Ok. Mas eles não foram esticados. A propriedade normal, assim como a gente tinha uma normal do Flex Direction Row, a propriedade por defeito normal do Align Items é a stretch, tenta esticar. Mas a gente pode dizer, não estiques, deixa estar os elementos com o tamanho que é suposto eles terem. E eu posso alinhá-los ao centro, ao início, portanto, Flex Start, ou ao fim, Flex End, e está a andar de moto. Para além disto, existem ainda algumas propriedades que eu gostaria de falar. O Gap, portanto, se eu colocar Gap de 20 pixels, estamos a falar do espaço da Main Axis, espaçamento entre os elementos na coordenada principal. Coordenada secundária seria Row Gap. Aqui não faz sentido, mas vai fazer sentido quando a gente tiver muitos elementos e eles tiverem de fazer Wrap. Wrap é passar para a linha seguinte. Vamos trabalhar isto. Mas para trabalhar isto, fica mais fácil a gente entender com um Flex Direction Row. Invertir as coordenadas. Isto significa que os elementos vão ser dispostos na horizontal, com gap, aqui vou colocar gap 20 pixels, na horizontal, e na vertical, que é a secundária, vai estar no fim. Então quer dizer que eles vão estar no fim, na parte de baixo. Esperem lá, vamos lá. Eles estão no início, na horizontal, e estão no fim, na vertical. Eu nem sei o que acabei de dizer. Será que deu? Deu certo. No início, na horizontal, apesar de quase ocupar tudo, e no fim, na vertical. Se eu adicionar mais botões, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar meter-se tudo ali direitinho. E se eu quiser que eles mudem de linha? É uma propriedade chamada Wrap. Flex Wrap. Flex Wrap, Wrap. Isto significa que, olha, se precisares mais espaço, ocupa. O Wrap pode comportar-se de maneira um pouco esquisita quando o container todo ocupa um espaço maior do que é suposto, mas isto aqui poderia ser muito facilmente resolvido colocando todos os elementos dentro de um container. A gente até pode, na verdade, experimentar fazer isto aqui. Imaginem que eu aqui tinha um Wrap, eu queria que ele mudasse de linha, mas continuasse centrado no centro, mas todas estas linhas alinhadas ao centro. Como é que eu poderia fazer? Vocês poderiam pensar, é Justify Content Center. Será que funciona? Pronto, ele continua na mesma a fazer um wrap esquisito. Então para isto eu precisaria de colocar um outro container ou um wrapper. Aqui eu teria a minha secção, e isto é muito importante porque section no HTML delineia um tema, uma temática, e aqui eu posso fazer esta section ocupar 100% do meu da minha página. Então aqui eu vou colocar section e ID buttons, não é? E colocar uma classe, portanto uma div com uma classe container, que vai colocar estes botões todos. Agora, o que acontece vai ser um pouco diferente. O container não vai ocupar 100 VHs, ele vai ocupar, eu não vou colocar height, quer dizer que ele vai ocupar o tamanho que os botões ocuparem. E o buttons vai ser sim uma secção que muitas vezes ocupa 100% da altura do ecrã. E vai também, vamos pensar, vai também ter display flex. Esta vai alinhar os elementos interiores todos no centro. E depois o container interior é que vai tratar de alinhar os botões entre si. Portanto, flex direction é column aqui, que eu vou alinhar o interior ao column. Tem estes elementos todos, só falta é colocar Justify Content Center. E reparem o que é que eu tive de fazer para chegar ao meu resultado. Eu tive de criar um container, e aqui é que eu tenho controle desta questão do wrap, com o row gap e com o gap. E aqui é que eu consigo também dizer onde é que ele começa, por exemplo, Justify Content Flex Start, permite com que os elementos se alinhem assim. Este exercício de colocar elementos flex um dentro dos outros é algo que a gente tem mesmo de praticar para ganhar esta prática de chegar a um ponto, como a gente vê na referência. Este elemento é flex, o elemento que está fora também acaba por ser flex. É uma coisa que requer mesmo prática, mas a gente vai ter tempo para fazer este tipo de prática. Quando a gente define uma largura para um botão, nós estamos a definir uma flex basis.
No caso de eu não estar a fazer esta questão do wrap, muitas vezes eu vou deparar-me que os botões vão tentar ocupar o espaço inteiro. E aqui funciona direitinho. Se eu tivesse menos botões, eu poderia ter o problema de querer que eles esticassem. Então eu posso dizer aos botões que, no caso do container ser maior do que eles são, cada botão, né? Eu faço flex 1. Isto chama-se flex grow 1, é a mesma coisa. Quer dizer que, se o container for maior, eles tentam ocupar o espaço idêntico. O flex shrink é ao contrário. Se a gente definir uma largura para os botões e o container estiver a apertá-los, quem tiver flex shrink maior vai encolher mais depressa. Reparem ali, os grandes vão encolher mais depressa do que os outros.